Tem muita gente inteligente vivendo abaixo do próprio potencial. Pessoas capazes, competentes, mas que travam, se escondem, sentem medo do julgamento. E talvez a maior prisão emocional da vida moderna seja exatamente essa, o medo de ser visto. Hoje no HCast, o podcast do Homem com H minúsculo, nós vamos falar sobre comunicação, posicionamento e autenticidade. Recebemos hoje Yang Mendes, palestrante, especialista em oratória e posicionamento, e esse episódio não é sobre falar bonito, é sobre parar de se esconder. Yang, por que tanta gente inteligente hoje ainda vive, de certa forma, escondida? Boa tarde, gente. Prazer estar aqui com vocês. Olha, a inteligência não garante a expressividade. Inclusive, várias pessoas ao longo da história da humanidade tiveram muita relevância depois de muito tempo que morreram, porque não se expressavam muito publicamente. Então, grandes ícones, por exemplo, a gente ouve... Outro dia eu ouvi uma história muito interessante do Vivaldi, que fez As Quatro Estações, esse clássico da música clássica, erudita. E essa música, ela só foi conhecida 300 anos depois. Ele morreu meio que no anonimato, ele fez num orfanato. E não que ele não se expressasse, etc., mas alguns casos na história da humanidade, as pessoas simplesmente eram gênios, mas não eram tão expressivos. Outros gênios mais expressivos se destacaram mais. Então, a inteligência não garante a expressividade, ponto. E às vezes até atrapalha. Então, a pessoa inteligente pode até ter mais travas em relação à expressividade exatamente por um alto nível de julgamento interno. De cobrança, né? De crítica, de percepção de mundo. Então, quem mais conhece, mais sabe criticar-se a si mesmo também. Então, vamos lá, vocês dois são especialistas em saúde masculina. Então, vocês são os primeiros a ver pequenos sinais de, pô, peraí, será que tá certo isso aqui? O que é que tá vendo? Então, a gente tende a ficar mais crítico quando a gente tem mais conhecimento. E por que as pessoas com inteligência não se expressam? Elas só vêm a se expressar muitas vezes por uma energia emocional que a gente até evita sentir, mas que é necessária e faz parte do nosso conjunto de emoções, que é a raiva. Sim. Diego, quando a gente tem raiva, a gente se posiciona, a gente fala... E muitas vezes, a gente vê alguém menos capaz que a gente se destacando nas redes sociais, nos congressos da vida, e você fala assim, eu sei mais que essa pessoa. O que é que falta? O que é que essa pessoa tem que eu não tenho? Ela tem uma capacidade de gerenciamento emocional e algumas técnicas para poder se comunicar. Então, eu vou buscar isso. Aí essa raiva impulsiona as pessoas inteligentes, que falam, não pode, dá errado. Então, a inteligência por si só não garante, mas é uma ferramenta, às vezes, até que trava a expressividade. Mais uma vez, temos a felicidade de contar com o nosso parceiro, a Clínica Andros, uma clínica premium de saúde do homem, focada em urologia, andrologia e em trazer a melhor performance para você. Agora voltamos para o nosso episódio. Começamos o podcast, como dizem, com o pé na porta, né? Yang, bem-vindo, né? É um prazer ter você aqui conosco. Mas antes de a gente entrar nisso daí, eu quero que você nos diga quem é Yang Mendes, o que Yang Mendes faz, de que maneira que você se posiciona hoje. Maravilha. Rapaz, Yang é um filho de Deus que é apaixonado pela vida, apaixonado por pessoas e marido de Carol, pai de 2 filhos lindos, Hugo e Rubi, e que ama ensinar, ama transmitir conhecimento, ama se conectar com pessoas, aprender com pessoas. Então eu sou um professor antes de tudo. Porque eu lembro a primeira vez que eu fui chamado de professor na vida. Essa história tá interessante, eu acho que conta um pouquinho da minha história de vida, resumidamente. Eu posso entrar depois nesse detalhe, mas eu era muito tímido. Então eu fui perdendo a timidez, etc. E teve um dia que foi janeiro de 2005. Eu estava dando aula na escola de filosofia, que eu era professor, e era a minha primeira aula. E tinha uma mulher ali por volta de 50, 55 anos, e eu com 23 anos. Na posição de professor. Professor. E eu lembro, Sônia é o nome dela, eu lembro como se fosse hoje, ela levantou a mão e falou uma palavra. E essa palavra me quebrou por dentro. Ela falou assim, professor, para fazer uma pergunta, professor, tal coisa, tal coisa.
Na hora que ela falou, professor, eu nunca ouvi isso direcionado a mim, nunca tinha escutado. E foi, sabe a palavra que reverbera no coração? Eu fiquei meio tonto e tentando prestar atenção na pergunta, porque eu sou professor, preciso responder a pergunta. Claro. Mas internamente aquela questão, e eu percebi ali, cara, eu tem algo diferente. Acho que se me chamasse de excelência, de doutor, Sim. de eminência, sei lá o quê, não seria tão relevante quanto isso. Porque ali eu entendi que eu nasci para isso. E por vários fatores que me levaram à timidez, eu não tinha entendido isso até aquele momento. Mas daquele momento para frente, foi o que eu fiz de maneira voluntária várias vezes, como palestrante e professor. Sim. E depois, profissionalmente, abri minha escola de oratória, etc. E aí é o que eu sei fazer mesmo, é o que eu acredito que faço bem, é conversar, aprender e ensinar. Então é sobre isso. Maravilha. Você falou uma coisa, e é uma coisa que já tinha me chamado a atenção, quando você se intitula como ex-tímido, né? Isso é importante que a gente traga aqui, porque eu tenho certeza que diversas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo agora, muitas vezes se colocam nessa posição. Caramba, eu não vou para uma rede social falar porque eu não quero me expor, porque eu sou tímido, eu não vou para uma palestra que me convidam, por exemplo. Às vezes essa pessoa nem convite para a palestra recebe, já que ela não consegue se posicionar, né? Então, quando que foi que você se descobriu tímido e como foi esse percurso para você se tornar um ex-tímido? Legal, muito bom. Vamos lá. Primeiro vou dar um passinho atrás. Em vez de falar de mim, eu vou falar um pouco sobre esse conceito, porque parece estranho, ex-tímido. Fala, como assim existe ex-tímido? E, tecnicamente, a gente confunde dois conceitos. A timidez com o conceito de introversão. O conceito de introversão foi trazido por Carl Gustav Jung. Eu costumo brincar que é meu primo da Suíça. Eu sou Jung, ele é Jung. Boa. Então, o psiquiatra Jung, ele trouxe esse termo no seu livro Tipos Psicológicos, lá na primeira década do século passado, 1919, 1909, 10, por aí. Ele traz o livro Tipos Psicológicos, onde ele analisa como os seres humanos são, quais os principais tipos de seres humanos, englobando a gente de uma maneira geral. E a primeira divisão que ele faz é a divisão entre introversão e extroversão. São dois tipos, introversão e extroversão. E o que é que ele fala? O introvertido é quem tem um direcionamento, eu vou falar de uma maneira técnica, depois eu explico. Direcionamento da energia psíquica para dentro. O extrovertido tem um direcionamento da energia psíquica para fora. Energia psíquica na psicologia é libido, que a gente usa muito na parte sexual, que é um tipo de energia psíquica, ou seja, meu direcionamento de intenção naquele momento sexual precede de uma energia psíquica, mas o termo psicológico é a energia para a vida, né? Como você interage com as coisas da vida, que é o que a gente usa popularmente como tesão. Eu não estou mais com tesão nesse trabalho, eu não estou mais com tesão, sei lá, em praticar esse esporte. Então é a libido, ou seja, energia psíquica que eu não tenho mais. Vamos lá. O extrovertido, ele tem energia para fora. Então, o que significa isso? Que o extrovertido, a tomadinha que alimenta a bateria interna da psique, ou seja, das emoções dele, é na interação com o mundo e com as pessoas. Então, o extrovertido, ele se alimenta... Você vai ver, uma pessoa extrovertida precisa estar com pessoas para se retroalimentar, para ter energia, precisa aparecer, precisa se jogar, precisa viver. O introvertido é o contrário, ele precisa estar com, às vezes, até pessoas, mas pessoas de muita intimidade, ou ele mesmo. Então, basicamente, a pessoa pode ser extrovertida ou introvertida e não tem problema nenhum. Isso não é timidez. Isso é só como sua bateria se recarrega. A timidez é uma prisão psicológica da sua expressividade. Perceba que o introvertido ele não está preso, ele se recarrega no íntimo para interagir com o mundo externo. Então, obviamente, às vezes ele precisa estar mais no mundo íntimo dele para depois estar no externo. Já o tímido é uma prisão psicológica da expressividade que, às vezes, pasmem, é até com o extrovertido. Tem pessoas extrovertidas tímidas.
E essas pessoas são muito criticadas. Fala, você é tímido, você brinca com todo mundo, você é a pessoa que não sei o quê, mas é porque a timidez ela não é genérica. Tem gente que é tímido para tudo, tem gente que é tímido para algumas coisas. Então o extrovertido que é tímido, às vezes ele é extrovertido no dia a dia, com os amigos, é o brincalhão, né? Aí, fala sério aí, agora faz uma palestra. Tipo, eu não posso usar mais aquela máscara do humor, da brincadeira, e agora tem que ser um outro eu aparecendo aqui, eu não sei. E aí trava. Então, primeiro separar. É normal ser introvertido. Eu sou introvertido. Até hoje. Mas desenvolvi muito minha extroversão. E adoro lidar com a extroversão, porque eu sou professor, sou palestrante, eu gosto desse momento. Mas eu alimento minha bateria sozinho. Ou com minha esposa, ou com meus filhos, assim, na intimidade, sabe? Mas até ficando com eles, eu preciso um tempo sozinho. Que coisa. Eu preciso um tempo sozinho, meditando, lendo, orando, assim, na minha viagem, sabe? Eu preciso disso. Isso é o introvertido. Então, a timidez acaba sendo uma prisão psicológica que, se a pessoa não entende isso e acha que é uma característica, e por isso que eu gosto de fazer essa distinção, a característica é ser introvertido ou extrovertido. A timidez não é característica, é uma prisão psicológica. Você pode sair dessa prisão, sendo introvertido ou extrovertido. Então, a resposta longa é essa, antes de eu entrar na minha história, só para eu contextualizar, porque eu acho que isso ajuda muito as pessoas que não sabem o que é exatamente e usam esse termo de maneira mais genérica. E essa definição é incrível, né? É a maneira como você recarrega a sua bateria. Exatamente. Né? Se você é introvertido ou extrovertido. De fato, fica muito claro, né? Porque, por exemplo, o introvertido chega numa festa num apartamento, digamos, uma festa num apartamento. E ele conhece, sei lá, um aniversariante e mais umas 2 pessoas ali. E a festa tem umas 25 pessoas. Sim. O introvertido, ele vai chegar, vai dar uma olhada, para onde é que está a pessoa que eu conheço, vai chegar, cumprimentar, sentar ali do lado, talvez dar uma boa noite assim, e sentar ali pertinho de alguém que conhece, vai procurar entender o ambiente, porque lembra que eu falei, a energia psíquica é para dentro, então ele pega tudo isso, processa dentro dele para depois interagir. Perfeito. O extrovertido não, a energia é pra fora. Então o extrovertido chega, não conhece. Cadê fulano? Gente, vocês viram? Eu sou amigão dele, ó. Eu conheço dele. Ó, e você é de onde? Você conhece ele de onde? Já tá aqui, ó. Isso aí, porque velho. Ele tá recarregando a bateria na interação. Que entendeu? coisa, velho. É então, incrível essa definição. são pessoas muito diferentes, mas que somos nós e não tem um certo nem um errado. Tem introvertidos maravilhosos e tem extrovertidos maravilhosos. E quando um entende que precisa desenvolver um pouco do outro, uau, fica perfeito. Ou seja, eu preciso desenvolver um pouco de extroversão. Não posso ser só a pessoa isolada, que gosta de ficar sozinho, que não interage com o mundo. Não, eu posso desenvolver um pouco de extroversão. Ou o extrovertido fala, pô, eu tenho que ter um pouco de introspecção. Eu tenho que ter um pouco de vivência interna. Senão fica aquela pessoa extrovertida, mas que fica um pouco superficial. Rasa, exatamente. E sua história? Pronto, minha história é o seguinte, como eu nasci para ser professor, eu olhei, depois que eu entendi que eu nasci para isso, olhei para trás, para minha trajetória, e falei, cara, e por que eu era tímido? Deus não erra os negócios. Né? Porque isso é tão vivo em mim. Por quê? Porque quando eu lembro, eu sempre tive vontade de me expressar. E algo me travava. Então, e depois eu fui recuperar. O que me travou? O que me travou é que eu tenho uma deficiência nesse braço aqui. Posso tirar aqui? Pode, por favor. Eu tenho um problema nesse braço que veio de uma queda. Sim. 2 quedas, na verdade. Eu caí de um muro com 3 anos de idade e caí do cavalo com 7. E aí o braço ficou todo torto, sim, né? Todo diferente. Então eu tinha medo, muita vergonha. E essa vergonha virou uma prisão psicológica da minha expressividade. Porque quem tem alguma coisa que não aceita bem, fica com medo que os outros vejam. Então, um dos aspectos da timidez, uma das características que aí já vai ajudar muito você que está assistindo. O que você tem em você que você ainda não aceita bem e quando está exposto, a sua psique tenta esconder e por isso você não se expõe ou se expõe com dificuldade. Se você não aceitou, no meu caso era o braço, no caso de uma pessoa pode ser o nariz, o cabelo, a largura, a altura ou alguma característica da fala ou a inteligência, eu não me acho inteligente, ou a desenvoltura, eu me acho chato, eu me acho sem graça, não sei. Algo que a gente não aceita na gente. Se a gente não aceitar, a gente não vai conseguir expressar para o outro. Então vai travar. Então quando eu descobri, cara, isso me travou a infância e a adolescência toda. Era muito... Eu tinha medo de levantar a mão e falar presente na sala de aula, na chamada. Cara. Fazer pergunta, não lembro se eu fiz pergunta na minha vida escolar toda pro professor.
não paquerei ninguém e me apaixonava direto. Não faltava paixão, não me faltava apaixonava, mas não conseguia trocar um olhar pra menina. Olhava, se ela olhasse pra mim, olho no chão. Ou seja, era uma prisão emocional. Era uma prisão emocional mesmo. Não conseguia me colocar, recebia troco errado, fechava a mão e ia embora. A pessoa não sabia dizer não. Vários problemas que muitas pessoas tinham. Pegava ônibus e aí não sabia onde era exatamente onde descia. Aí você pergunta ao cobrador onde é o ponto. Ele pergunta ao motorista, você já não pergunta, fica olhando para tentar entender onde é o ponto. É loucura. Então o tímido acaba sofrendo muito, porque muitas coisas na vida você vai precisar da interação humana. Sim. Eu costumo dizer que tudo que você precisa na vida está na mão de alguém. Tudo que você precisa na vida... Está com alguém. Tudo que você precisa na vida, todas as coisas que você precisa na vida, tá com alguém. Sim. Tá com alguém. Minha saúde masculina tá com vocês. Perfeito. Vocês vão orientar e eu vou me cuidar, vou fazer minha parte, mas tá com vocês. O amor que eu preciso tá comigo, tá com outra pessoa. O dinheiro que eu preciso tá comigo, tá com outra pessoa. Tudo que eu preciso, o trabalho que eu preciso tá comigo, com outra pessoa. A audiência que eu preciso tá comigo, tá com outra pessoa. Senão nós seríamos autossuficientes, não seria a essência do ser humano, que é ser um ser social. Exatamente. Olha aqui, olha esse espaço aqui. Essa TV tem N coisas que vários seres humanos fizeram. Perfeito. Então, o cara que transportou ela para chegar aqui, alguém que montou, alguém criou a logo. Isso. Aí tem outro ser humano que foi o cara que estava extraindo o lítio que vai para a bateria da TV. Sabe, um negócio assim... É loucura a quantidade de pessoas que interagem para a gente ter algo. Então, a gente precisa do outro ser humano. E quando a gente não entende isso e percebe que a gente precisa interagir, a gente vai se isolando e perdendo diversas oportunidades. Não só profissionais, pessoais também. Oportunidades pessoais de que precisa de posicionamento mesmo, de falar quem você é para o mundo, sabe? Então, isso, você falou, pô, como você perdeu a timidez? Por raiva. Cara... Eu tinha muita raiva, eu olhava assim, colegas que... Poxa, eu não sabia tanto quanto eu, porque por ser tímido, introvertido, o que era? Eu não falava. Sim. Gente, eu não estudava para provas, praticamente. Eu ficava com raiva quando meu pai mandava estudar, porque eu passava o olho assim, 10 minutos, eu já sabia a prova. Sim. Porque eu aprendi tudo na sala, porque como eu não conversava. Isso, não desviava o foco, atenção. Sugando, total concentração, processava tudo, fazia meu exercício, que eu não ia deixar de fazer exercício para ser chamado a atenção. Então o tímido faz tudo para não ser chamado a atenção. Sim. Isso me ajudava muito. Então eu sabia muitas coisas, mas na hora que perguntava em sala, na hora de apresentar um trabalho, quem travava. Vai? Eu era o cara da cartolina, eu costumo até brincar que, apesar de ser tímido, eu fui Castro Alves. No segundo ano do ensino médio, eu teve a apresentação de poesia, eu fui Castro Alves. Sim. Recitou? Não, eu fui o Castro Alves da estátua de Castro Alves. É o da estátua, exato. Você se ligou logo? Eu liguei logo, é da estátua, tá lá paradão. Paradão, o ombro doendo pra caramba, doía, aí começar a gente pode rir agora, mas eu imagino que... Com certeza, caramba! E teve vários momentos assim que eu vi, por exemplo, teve no segundo ano do ensino médio, meu professor, um professor maravilhoso, inclusive, professores que marcam, ele é até hoje professor Ricardo, né, professor de História, muito conhecido. E aí ele fazia um festival de cinema entre todas as escolas que ele dava aula. E, poxa, olhando hoje, gente, eu adoraria ser um ator, não para ser o destacado, mas para estar ali no meio daquele processo. Eu adoro teatro, essas coisas. Eu fui o cara da sonoplastia, que não fiz nada, eu só fui levar uma fita não sei onde. Eu fiz assim, sabe? Eu fugia dos holofotes, de qualquer forma. Não é que você tem que estar nos holofotes, mas você tem que ter a possibilidade de escolher estar. O problema é que a timidez bloqueia, a pessoa não consegue escolher estar. Porque quando você escolhe, você pesa. Por exemplo, o introvertido prefere não ir. Mas ele tem que ter o direito e a liberdade de poder ir. E o tímido não pode ir, porque ele vai sofrendo, ele vai... E abdica de oportunidades. E às vezes até perde chances ou tem punições por não se expor. Então, quando a gente olha esse cenário geral, a gente fala, poxa, eu não quero ser tímido. E foi isso que foi, aos poucos, mudando a minha trajetória. Eu lembro uma vez, que foi um marco também, assim, a primeira vez que eu falei em público, sabe qual foi? Numa sala de aula, assistindo aula, tinha um professor de química orgânica no meu terceiro ano, já no terceiro ano do ensino médio. E ele usou uma metodologia maravilhosa. Diego, ele fazia assim, todo dia que ele ia, ele levava uma caixa de bis. Aí, Gessé, quando alguém perguntava alguma coisa, ele perguntava alguma coisa para os alunos, como é a fórmula de não sei o quê, sei lá, carboneto de hidrogênio, sei lá, eu não sei nada de química orgânica. Um bis. Aí quem acertava, ele jogava um bis. Sim.
E eu nem gostava de chocolate, cara. Mas esse estímulo de... ficou ali processando e eu sabia. Aí chegou um momento que eu sabia todas as formas que ele botava, só não tinha coragem de levantar a mão. Caramba. Um certo dia, eu levantei a mão. Quando eu vi, ele já estava perguntando o que era, eu já estava falando e meio que caindo do transe quando o bicho caiu na mão. Assim. Resumo, isso ajudou tanto na minha timidez, ou seja, o estímulo de um professor, né? Claro. Ajudou tanto na minha timidez, que no final do ano, um apelido que eu tive na escola, sabe qual foi? Na minha sala? Garoto Bis. Porque eu acertava muitas questões de química orgânica. E eu nem era tão bom em química, não gostava de química a priori. Então eu acertava muito de química orgânica por conta desse método. E aí comecei a falar sentado, levantando a mão, respondendo algo. Mas é um início, para quem não fazia nada disso, foi o início. Mas o que me estimulou mesmo foi a raiva de ver pessoas, entre aspas, menos competentes. Porque é sempre uma avaliação subjetiva. Sempre. Que eu... tendo melhores resultados, sendo admirado por coisa que eu sei que, poxa, eu poderia estar lá. Então eu gosto de falar isso, o tímido, ele sabe que ele não é inferior, mas ele se sente inferior. É uma loucura. Eu sabia que eu não era, mas a sensação é, pô, mas eu não consigo, então a sensação é de que eu sou inferior a essa pessoa. Eu sabia que não era, mas, ou seja, intelectualmente eu sabia que conseguia chegar lá. Então é sobre olhar essa situação e melhorar a sua visão acerca de você mesmo para poder ter mais liberdade expressiva. Então, quando você traz isso... Vou colocar aqui de novo. Tá, fique à vontade. Quando você traz isso, eu acho que a gente acaba, muitas vezes, quebrando um conceito, que eu acredito ser um conceito errado, ainda mais depois de te escutar, de que, caramba, eu preciso falar melhor, eu preciso me posicionar melhor, vou fazer um curso, por exemplo, vou estudar oratória. É só o técnico que faz com que a gente saiba falar e se pronunciar em público? Ou há algo a mais do que o técnico? Perfeito, muito bom essa. Eu vou te responder contando uma outra história. Eu sou professor de storytelling, adoro contar história. Certa vez veio um insight na minha cabeça da primeira vez que eu olhei alguém falando bem e me chamou a atenção. Eu era criança, meu pai tinha uma roça aqui no interior da Bahia, então ele gostava muito de ver coisas de roça e tinha um programa que eu não sei se ainda tem na Globo, chamado Globo Rural, que era domingo de manhã cedo, 6 horas da manhã, uma coisa assim. E eu estava assistindo com ele. E eu lembro de um agricultor, não lembro o tema exatamente, um cara muito simples, mas falando de alguma inovação que ele fez na plantação, etc., com energia, com animação tão grande que aquilo brilhou meus olhos. Olha. Então ele não tinha conhecimento intelectual, não tinha uma técnica de oratória, não tinha uma escolaridade diferenciada, mas ele tinha paixão. Então, no fundo, técnica é importante. No fundo, a gente precisa desenvolver o intelecto, precisa estudar mais. Tudo isso é relevante. Mas, no fundo, o que mais impacta na comunicação é paixão. Porque a paixão é o elemento que transcende a questão técnica. Eu gosto de falar que a comunicação é feita de camadas. Uma dessas camadas da comunicação é o signo, é o símbolo palavra. Então, eu vou falar aqui, sei lá, copo. É uma palavra. Aí o seu cérebro transforma esse C-O-P-O, que você pegou copo, transformou esse som em C-O-P-O e depois numa imagem que é esse copo. Mas se eu falar, por exemplo, que é copo em alemão, mentira, não sei como é copo em alemão. Mas eu entendi. Eu entendi. Boa. Se eu falar sem mostrar, né, porque eu mostrei, se eu falar a palavra em alemão, não vai fazer associação. Você não consegue. Não consegue. Só que, digamos que eu tenho outras camadas de comunicação, outras camadas de expressividade e que comunicam bastante. Eu vou mostrar para você uma frase, vou falar 2 vezes essa frase, e vocês vão me dizer, eu repetindo a mesma frase, o que é melhor, o primeiro item dessa frase ou a segunda vez que eu falo esse item, tá? Perfeito. Então, mesmo item, o item é sapato. Aí vocês vão falar, o primeiro sapato é melhor ou o segundo é melhor. Eu vou falar a mesma frase, o mesmo código comunicativo. Ok. Beleza? Frase, mesmo código da língua portuguesa. Eu fui ao shopping e vi um sapato numa loja.
Segunda vez, eu fui ao shopping e vi um sapato numa loja. Qual é melhor? Segundo. Percebe? Eu usei o mesmo código língua portuguesa. Perfeito. Só que tem outros códigos comunicativos, como entonação, prosódia, ritmo de fala, olhar, expressão facial, expressão corporal, que complementam e acabam comunicando mais do que o código 1. Porque o código 1 é meio que a base. Também não adianta eu fazer uma entonação maravilhosa e falar uma coisa sem coerência. Mas no momento que está congruente minha comunicação, o cérebro para de prestar atenção no código, é difícil o código, esse código COPO ou SAPATO, é mais difícil de decodificar do que uma entonação, porque entonação a gente sabe desde que a gente nasceu, expressão facial desde que nasceu. Perfeito. Sim. O código língua a gente foi aprendendo, então para o cérebro é mais fácil identificar, e por isso que às vezes a gente fala assim, poxa, não tem verdade no que essa pessoa falou. Vocês atendem gente o dia todo. Isso, sim. Agora eu vou inverter a pergunta, quero ouvir vocês. Perfeito. Porque a saúde masculina ainda é um tabu para muitos homens. Demais. E me conta agora, eu quero uma história de vocês, amigo. Agora posso inverter aqui? Pode, fica à vontade. Olha, o podcast virou aqui a mesa. Agora eu me senti, porque eu já fui host de podcast. Então pronto, fique à vontade. Eu quero que vocês lembrem de uma história bem crítica, bem evidente, cada uma, de quando o paciente falou algo, mas pelo jeito que ele falou, você falou, cara, e você teve que costurar mais, amaciar mais para chegar na verdade. Sim. Ele tentou ali simular, sei lá, um exemplo. Né? Ah, mas você só faz sexo com sua esposa ou... Sim. Né? Porque, sei lá, o cara tá com uma doença venérea, você pergunta, sua esposa tem? Sim. Não. Sim. Aí você já tá ali, poxa, ele pegou doença venérea, assim, foi a toalha de não sei das quantas, a pessoa inventa... Sempre tem. Então... Me tragam aí um caso. Eu acho que assim, um exemplo que às vezes acontece, por exemplo, quando você vai falar sobre disfunção erétil. Isso. Né? E em alguns conceitos, às vezes o paciente ele vem, né, na avaliação sozinho ou com a parceria, né, parceira. E acontece muito do tipo, quando eles estão juntos, né, de alguma forma, é uma situação que às vezes não está conversada, né, entre ambos de uma forma alinhada, e muitas vezes aquilo acaba constrangendo ele. Pergunta, poxa, tudo bem? Como é que você tá? Como é que tá a questão urinária? Algum problema de saúde? Tudo. E a libido, a vontade de ter relação? E a ereção? Não, tá tudo bem, doutor. E aí ela vira e fala, não, mas não tá tudo bem. Aí eu, tudo bem. A gente precisa chegar num denominador comum. Porque ele isso, ele aquilo, tudo, pronto. Aí, em algum momento, ele pede para ela sair. Ela sai, ou seja, ela já deu as informações que ela julgava necessárias, agora ele tá sozinho. E aí ele fala, poxa, doutor, é o seguinte, o que é que me incomoda? Você viu que ela sentou, ela falou determinado ponto que me incomodou, ela me criticou, ela me pressionou. Eu não consigo. Não gera a conexão, não gera o tesão para ter a relação. Então, você começa a ver que é uma questão do relacionamento. Não necessariamente uma dificuldade orgânica dele. Então, às vezes, aí ele comenta, poxa, mas quando eu vou ali na rua, que eu vejo uma mulher bonita, aquilo me chama atenção. Aquilo me comunica de alguma forma que me dá uma libido, desenvolve, vamos dizer assim, uma ereção. Por que aquilo não está acontecendo? Aí você percebe que tem muito mais coisa envolvida. Sim. Entendeu? Por muitas vezes uma questão de comunicação. O que é que você quer, qual é a sua necessidade, qual é a necessidade dele e dos dois juntos. Mas pelo modo que ele fala inicialmente, você já fala, tem alguma coisa aí. Tipo, não, tá bem, né? Você vê que ele tá se livrando, vamos dizer, um pouco do problema, quando na verdade o cerne é outra coisa, né? Milhões de exemplos. Não, né? Esse é bem... Esse é clássico. Eu passei esse essa semana. Bem comum. Um desse aí essa semana. E aí, Jessé, me conte um aí outro. Rapaz, são inúmeros, né? Como a gente lida com temas muito sensíveis, né, no dia a dia, então é muito disso que Diego falou. Uma outra coisa que é muito comum, né? E aí não adianta você abordar se você não consegue conectar com o paciente, né? Por exemplo, falar sobre sexualidade é um tabu, né? Infelizmente, né, na sociedade que a gente vive, ou diversas coisas aqui que a gente já sabe. Uma coisa que é muito forte e que eu primeiro busco conectar com o paciente para depois ir na patologia e na doença, é justamente quando traz temas relacionados à questão, por exemplo, da ereção. Porque o homem, ele é vítima de todo esse processo
do machismo, do homem com H maiúsculo, né, que a gente tanto combate aqui. E o que a gente vê muito no consultório, e eu digo sempre aos pacientes, que ele chega acuado. Malmente ele olha, né? Ele senta, você já sabe o que é, mas ele senta e ele tem dificuldade para poder falar sobre, por exemplo, a disfunção erétil dele, né? E aí você entende aquele processo, porque a gente lida com isso o tempo todo, então você vai costurando a conexão, né? Até o momento que ele fala. E eu sempre digo uma frase aos meus pacientes, eu digo assim, olha, todo homem que senta onde você está sentado já tentou resolver o problema sozinho, de diversas formas. E só senta aqui quem não conseguiu. Aí ele se desarma, porque ele entende que ele não é o único. E se você não conecta, não tem como você pegar esse paciente e tratar. Porque o tratamento, muitas vezes, não é um medicamento. É você avaliar o coração, é o paciente que é sedentário, é o paciente que está na obesidade. Então, você tem que ganhar aquela confiança, estabelecer aquela conexão, para aí sim você poder ajudar. Sim. Então, esse passo é um passo que você tem que dar com muita cautela, entende? Então, é isso. Outra coisa é diagnósticos de câncer, né? O paciente chega na sua frente, assintomático, não sente nada, a biópsia é um câncer de próstata, porque não vai lhe dar sintomas de fato. Então, você tem que costurar uma conexão para você dar a verdade para aquele paciente ali. É uma coisa que a gente vai aos poucos, né? É uma comunicação, né? É uma forma de comunicação. E uma coisa que eu valho muito ele tem que confiar em você. Ele tem que sentir que você está do lado dele, que o pepino está ali para resolver. O câncer de próstata está ali, a disfunção erétil está ali, mas quem que tá do lado dele é você. Então, essa conexão é importante. E muitas vezes essa conexão, Yang, você não consegue em 10 minutos. Em 20 minutos. Você não consegue, às vezes, numa consulta de 1 hora, 1 hora e meia. Ele precisa voltar depois de novo para você e aos poucos ali trabalhando. Dessa relação de confiança. Dessa relação de confiança, exatamente. E é muito bom, eu provoquei vocês exatamente porque eu gosto de ver pessoas apaixonadas falando. Olha. Porque é exatamente isso que eu falei. Lembra que eu disse? O coroa lá na agricultura. E é isso. Quando eu trouxe o ponto que vocês amam, o olho brilha aí, né? A energia muda. É isso que eu falo. Isso comunica muito mais. Muito e tem muito a ver com o que eu tenho falado hoje na rede social. Sim. Que a gente, em vez de seguir o caminho mais verdadeiro, que é nosso caminho do coração, trazendo presença na nossa fala, a gente começa a usar as máscaras. O que é que eu chamo de presença lá? Não é estar presente, é realmente estar inteiro na comunicação. Presença é saber quem você é. Presença é saber seu alvo na vida, para onde você quer ir. Mas, ou seja, uma questão mais filosófica. Porque se eu não sei quem eu sou, bicho, eu vou vestir máscara mesmo. Sim. Se eu não sei para onde qual é o meu objetivo na vida, eu vou vestir uma máscara. Eu sei até quem eu sou, mas para onde eu estou e não sei. Aí eu vou me adequando ao contexto. Mas tem 2 questões contextuais que a gente pode ajustar, que há uma diferença entre roupa comunicativa e máscara. A máscara esconde a gente, a roupa adapta. Okay. Então eu tenho que saber onde eu estou e o que eu quero nesse ambiente. E onde eu estou, às vezes é fisicamente, às vezes é do ponto de vista de função. Onde eu estou na função de ser um médico e esse cara é meu paciente. Então eu tenho que ter um arquétipo aqui do cuidador, mas eu tenho que ter o arquétipo do sábio aqui. Tenho até o arquétipo do governante direcionando a ação dele. Então eu tenho que saber que eu estou nessa posição. Eu não sou o amigo dele. Eu não posso ter o arquétipo do homem comum em todo momento. Em algum momento, para me sensibilizar, eu estou com você, cabe. Mas ele tem que entender mais como alguém que está em outra posição. E aí eu tenho presença. Porque tem gente que fala, meu Deus, eu tenho timidez, eu não quero me colocar acima de ninguém. Mas não é acima. É na posição que você está. Isso, porque às vezes a pessoa acha que máscara... Quando eu falo de máscara, talvez seja uma coisa negativa do ponto de vista de se sentir superior, mas às vezes a máscara é para você se colocar inferior. Sim. É só você não ser você. Sim. Quem você teria que ser naquele momento. Porque o cara que está ali na minha frente sendo médico também é o pai. Quando ele for pai, não é mais essa postura, é outra roupa comunicativa. Perfeito. Quando ele for amigo, é outra roupa comunicativa. Quando for filho, é outra roupa comunicativa. Então, a gente tem que variar roupas comunicativas, mas não deixar de ser quem a gente é. E às vezes a gente deixa porque a gente está muito esperando o que é que os outros querem da gente. Sim. É uma loucura isso. E tem a ver até
psicologicamente com o nascimento nosso. Olha que loucura. A gente nasce de uma expulsão. A gente nasce de uma rejeição, entre aspas, tá, gente? Sim, É um sim, momento, perfeito, mas vocês entenderam, né? Ou seja, a gente é expulso de um lugar quente, acolhedor, que a gente não precisa fazer esforço para nada, Literalmente totalmente expulso, né? seguro. Hã? Literalmente expulso, expulso pelo útero. Isso. Literalmente. E que a gente precisa fazer esforço para nada, nem para alimentar, tá tudo ali. E chega um momento que o corpo fala assim, já deu, tchau. E é o ser mais importante para a gente, que a gente, e a psicologia fala que no início, de fato, o bebê nem separa, não sabe o que é o mundo e a mãe e ele acham que é a mesma coisa. Uhum. E o ser mais importante meio que expulsou a gente. Então, fica meio que guardado em nossa psique o desejo de ser aprovado desde o nascimento. Então, quando você fala, poxa, esse medo de se expor vem da onde? Vem do desejo de ser aprovado, de Medo ser da querido, rejeição, de ser benquisto. Então, a gente tem o medo da rejeição e deseja ser aprovado. Então, como é que a gente rompe esse ciclo? Não desejando ser aprovado. Porque eu só paro de temer ser rejeitado se eu não desejar ser aprovado. O medo da rejeição vem do desejo da aprovação. Um desejo que causa um medo. Eu desejo tanto tal coisa que eu tenho medo de não ter tal coisa. Quem fala muito disso, inclusive, é Buda. Na teoria de Buda, ou teoria budista, ele fala sobre as dores, as insatisfações, as questões mais profundas de sofrimento humano. Aí ele fala que a dor nasce do desejo. E, por incrível que pareça, tem uma música bem conhecida, o Legião Urbana, que ele fala, que Renato Russo fala isso, né? Toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Sim. Então, toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Eu não quero sentir a dor da rejeição. Aí vem o que? Eu sinto mais dor. Quando você se libera desse desejo de não sentir a dor, você é livre da dor. Não sei se está muito profundo Sim, aqui, galera. Porque eu sou não, filósofo também, dei uma filosofada aqui agora. Ah, não, você tá falando e a gente tá aqui. Eu já estava aqui para te perguntar e como é que a gente se liberta desse Processando. desejo. Pronto, perfeito. Como é que, né, a gente perfeito. alinha essa expectativa aí ao longo da vida, porque é algo extremamente complexo, né? Que a gente vive uma sociedade que tem realmente, né, não só da nossa parte, mas de todo o contexto, né? Existem cobranças, existem expectativas, né? Existem vários papéis que a gente exerce ali, as nossas até responsabilidades, né? Como médico, como amigo, como sócio, como pai. Então, de que forma a gente alinha isso para dizer assim, ó, poxa, eu preciso expectar até aqui para sofrer menos. Eu né? acho que a vida tem que ser mais prazerosa. o primeiro ponto, Diego, é saber que você vai errar. Perfeito. Quer ver um grande drama que existe hoje na paternidade e na maternidade? Sim. É querer ser o pai e a mãe perfeito. Não querer, não quero frustrar meu filho. Você vai frustrar. Seu pai e sua mãe te frustraram. Você vai frustrar. E se você quiser fazer tudo para não frustrar, você vai frustrar porque não limitou ele. Lá no futuro vai falar, pô, meu pai não me limitou. E vai ficar... Ou seja, na verdade, a é uma frustração as necessária, relações próximas, gente. isso. É uma questão física. Esse copo vai causar atrito na mesa. Porque é uma relação muito próxima. O copo, se estiver aqui, não causa nada na mesa. Mas relações próximas vão causar atrito. O copo é lisinho, mas mesmo assim causa atrito. Então a gente vai buscar não causar dores, sofrimentos, não errar. Mas a gente tem que ter, primeiro, a certeza. Eu vou errar. Então, primeiro ponto, eu tenho a certeza que eu vou errar nas relações. Eu tenho certeza que eu vou errar na minha conduta em algum momento. E aí eu tenho um outro patamar, um outro ponto, agora um outro processo. Me perdoar. Porque às vezes a certeza é só aqui, o perdão é aqui no coração. Então eu tenho que ter a certeza que eu vou errar, mas quando eu errar, me perdoar, não me punir, não me massacrar, não me falar, cara, eu tinha certeza que eu ia errar, errei, não é isso que eu quero fazer sempre, mas para eu seguir em frente e errar menos, eu tenho que me perdoar. Então, já que eu valorizo, olha que loucura, eu valorizo o acerto. Vamos pensar numa prova, tá? Eu estou num vestibular. Não existe mais vestibular. Existe, ainda existe raro. Existe, né? existe, mas eu tô no Enem. Não é o nosso vestibular. Eu tô fixando da antiga. Eu também, nós estamos. Eu tô numa prova do Enem. Uhum. Aí eu fiz lá, sei lá, tô na redação e já tô passando a limpo. Na hora que eu tô passando a limpo, uma palavra que eu fui escrever, eu errei ali. Era com 2 R's, eu botei com 1.
E ali poxa, eu rasuro, não rasuro, eu coloco por cima, deixo assim, o que que eu faço? Beleza, uma decisão do que eu faço com o erro. Ok. A partir daí, eu tenho que falar, essa aqui eu já errei. Faz parte, deixa lá, e agora eu vou estar totalmente focado aqui, concentrado, tranquilo, porque se eu ficar, errei, meu Deus, errei agora, a tendência de eu errar mais uma palavra até o final da redação é muito maior. E assim é na vida, e assim é nas relações, e assim é na timidez. Então a pessoa está com medo de se expressar para não ferir a expectativa, como você falou, a expectativa que os outros têm, etc. Mas se você entrar falando, cara, eu sei que eu vou ferir, eu sei que em algum momento eu vou errar, eu sei que em algum momento não vai dar certo, e já sabendo disso, quando acontecer, eu vou me perdoar e vou buscar cada vez fazer melhor, mas sabendo que eu posso errar. Isso dá uma liberdade expressiva, porque tira uma compressão interna que a gente tem de você não pode errar, tem que estar certo, tem que estar certo. E vocês já fazem podcast aqui, sabem, às vezes vocês vão falar uma coisa, talvez trave um negócio, talvez um podcast é bom pra caramba, o outro, pô, isso não foi tão bom, às vezes a visualização é boa, a outra não, e você, o que está acontecendo? Ó, processo, estou no processo, o que é que está acontecendo? Estou vivendo, estou no processo, estou acertando, estou errando, estou aprendendo, estou melhorando, mas estou me permitindo, porque geralmente quem é mais crítico é quem menos está fazendo. Quem mais faz, geralmente, é a pessoa mais generosa com o outro fazendo, sabe? Quando você vê a pessoa fazendo, eu vejo alguém fazendo podcast, que massa, velho. Aí quem nunca fez, fica, não sei o que, podia ser melhor a luz, não sei o que. Isso aí. E aí, se eu fico com excesso de crítica, eu já até gravei um vídeo interessante sobre isso. Uma médica, não sei se vocês viram esse caso, eu subi agora, você não deve ter visto, porque eu subi agora. Mas ela é uma médica da dor, que trabalha a questão da dor. Sim. Da dor. Então ela começou a fazer vídeos na internet. E um vídeo dela chegou até mim. Eu não consumo esse conteúdo. Por que apareceu? Por quê? E aí eu desconfiei pelo vídeo e abri os comentários. E quando abri os comentários eu tive certeza. Ela tem uma testa muito maior do que a maior parte das pessoas. Sim. E aí ela viralizou porque muita gente comentando, falando sobre ela. Falando, descendo o pau. E o que me chamou a atenção? Ela não parou. Ela continua gravando os vídeos dela. Então eu gravei o vídeo hoje primeiro pela admiração que eu tive e para dar uma lição. Quanto mais você olha alguém e você critica, mais longe você está da exposição. Quanto mais você olha alguém exposto e critica, mais longe você está desse posto que você está criticando. Porque a sua mente, o cérebro faz o quê? Ó? A mente vai fazer o quê? Está nesse lugar, está em alvo de críticas. Eu não vou. Porque a gente costuma olhar o mundo pelos nossos óculos. Então, se eu tenho um olhar de admiração de caramba, que massa essa mulher se expondo apesar dessa testa grande. Que massa, velho. Que ela tá aí metendo a cara. O que isso me estimula? Meu bracinho aqui, eu vou com ele mesmo. Exatamente. Meu nariz, eu vou com ele mesmo. Minha falta, sabe? Perfeito. E quando você olha, ele sabe, sei lá, saindo dela, né? Que ignorante, não sabe nada, você tá falando besteira. Aí o que é que eu entendo? Rapaz, eu só posso ir lá pra frente se eu tiver certeza total. Aí eu tenho uma trava intelectual, porque eu nunca vou saber tudo, vai ser sempre um estudo mais novo, e como é, então você tem que ter uma liberdade de, cara, eu tô me colocando e pode ser que eu erre. E prego que se destaca leva martelada, né? Isso. E a internet, é uma coisa que assim, uma reflexão que eu sempre fiz, é exatamente assim, a internet, ela tem coisas muito boas, coisas realmente às vezes não tão boas, mas, por exemplo, do ponto de vista positivo, né? Uma mulher como ela, que tem com certeza um conteúdo excelente para poder estar falando sobre medicina da dor, vai lá e tem a opção de estar numa janela de exposição que pode alcançar uma pessoa num outro continente. Isso é fenomenal. Em compensação também, a internet muitas vezes dá uma certa sensação de eu posso me proteger um lugar de conforto para quem é o famoso hater. Porque ele está numa conta que muitas vezes não tem nenhum nome específico, não tem a foto, não sabe quem é, e aí ele se sente vamos dizer assim, na liberdade de poder tecer comentários da forma que ele quiser, com a sensação de proteção e de que eu posso falar mal de uma pessoa que eu não tenho propriedade para opinar sobre o conteúdo, né? Sim. Ou seja, dá uma autoridade falsa para muita gente e deixa de valorizar a autoridade de quem realmente está lá, né? Perfeito. E tanto que é isso aí mesmo, essa cultura do cancelamento. Eu acho que muita coisa, beleza. Se você fez algo que não foi legal, não foi positivo, você assume o seu erro, fala desculpa. A gente tá falando de Neymar. Errei, fui moleque, e você volta atrás.
Em compensação, muita gente deixa de fazer coisas. Sim. E eu ouvia muito isso no início, né? Quando a gente começou, falou assim, pô, mas você não tem medo de alguém falar alguma coisa? De Isso. alguém dizer alguma coisa? De alguém achar que não tá legal? De não sair bom? De você... Eu falo, pô... É a diferença de você ter o temor e ter o medo, né? O medo lhe paralisa. O temor você tem o tempo inteiro e lida com aquilo, né? Então a internet é muito isso. E assim, no dia que a gente tomou a decisão, falou, já é isso aí. Vamos fazendo, vamos melhorando, vamos tentando, fazendo as mudanças ao longo do caminho, É o famoso trocar a roda, o pneu do Perfeito, carro perfeito. com o carro andando. Eu costumo falar que é como se as pessoas estivessem num sofá de casa, com amigos, com familiares, olhando alguém na TV e criticando. Perfeito. Isso. Só que não é isso. A pessoa na TV é a dona daquele perfil que você está no comentário falando, ou seja, a pessoa vai ler o que você colocou. É isso. Então, obviamente, é normal, a gente vai olhar uma pessoa diferente, vai dar risada, vai internamente pensar uma coisa, é normal, somos seres humanos, falhos, Natural. pecadores, é normal. Mas entre isso e fazer algo que eu possa atingir negativamente o outro, tem uma distância. Toda hora que eu faço isso, como eu falei, distancia a gente de estar nesse lugar de exposição. Então, hoje, como eu encaro comentários, né? Assim, hoje eu olho os comentários e isso me ajuda muito, até eu acho que serve de lição para quem quer começar a meter a cara e fazer. Eu olho os comentários como um direito da pessoa discordar totalmente de mim, me criticar, porque eu estou aparecendo no celular dela. Ok. Ela nunca me viu na frente, muitas pessoas dessas, então é pela primeira vez. E eu apareci do nada na frente do celular dela. Sim. Por quê? Porque esse é o jogo da rede social. Perfeito. Eu ganho com isso também. Sim. Mas eu tenho um ônus da pessoa discordar de mim, me criticar, etc. Tem um limite entre a crítica, a discordância e a agressão? Tem. Até alguns níveis de agressão eu tô tranquilo, assim, faz parte também. Sim. Mas essa visão de que essa pessoa tem o direito, porque no fundo, o que é que eu falo para vocês? A timidez tem muita relação com a vaidade. Então você não está se expondo porque você está querendo que as pessoas amem. Então quando você não acha que as pessoas vão amar, eu vou retrair. Então quando você coloca a cara e vem uma crítica, você fala assim, pô, eu tive que lidar comigo com isso, porque esse processo meu em rede social mais intenso é mais recente. Uhum. Coisa desse ano, 2026. Então, é coisa bem recente mesmo. E aí, pô, um vídeo vai para 2 milhões de pessoas, vai ter, sei lá, milhares de comentários. Vai ter gente que não vai gostar. Claro. Vai ter gente que fala que é besteira. Vai ter gente que fala... Normal, faz parte. E você tem que entender que é isso mesmo. E tem vídeo meu que tem mais crítica do que elogio. E tá certo também. tudo bem. É direito das pessoas. Faz parte, é direito das pessoas. Quando você entende esse universo, você fala... Não é como eu gostaria, porque a gente quer que Claro, sempre sempre. acerte, que amem, mas às vezes vão entender errado, como eu estava Sim. conversando com vocês ali, vão entender. Você vai falar de uma coisa, vão doar, vão entender B. O seu intuito é uma coisa e a pessoa entende Mas outra. faz parte isso do aprendizado, mas entender que a visão do outro precisa ser respeitada, porque a gente costuma ser democrático no objetivo de opinar e tirano no objetivo de só quero receber elogio. Quando eu estou me expondo, eu quero tirania. Perfeito. Quando eu estou vendo alguém exposto, eu quero democracia. Não. Ou é democracia, ou é tirania. Ou você não fala nada e também ninguém fala nada de você, Sim. ou você fala e também ouve. E ouve. Tá no jogo. Tá no jogo. Tá no jogo. Isso a gente vê, né? Porque na verdade é aquela coisa, né? Muitas vezes essa maneira mais, posso dizer, agressiva de se posicionar, de criticar, na maioria das vezes, quando alguém se posiciona, muitas vezes isso está revelando uma questão da pessoa, né? É como você falou, às vezes ele queria ter aquela coragem de se posicionar daquela forma e não tem. E como isso mexe na ferida, então ele acaba de fato agredindo de alguma forma, é raiva. Né? Então, através da raiva, ele responde. Agride para se defender. Agride para assim, se né? defender, né? Então, assim, eu compartilho disso que você falou, quando você resolve se colocar, sei lá, numa rede social, de fato colocar a sua cara, das pessoas verem quem é você, né? Porque não adianta você ser só técnico, né? As pessoas têm que ter conexão e ninguém conecta com o tema urologia. O cara conecta com o Gessé, conecta com o Diego, e o apêndice ali é o técnico, propriamente dito, né? Isso é uma coisa que a gente traz, né, inclusive para os colegas, porque assim, a gente olha a internet, a gente vê pessoas que se dizem ser nutricionistas, dando orientações nutricionais e não são nutricionistas. Pessoas
E aí, de diversas especialidades ou posições. Beleza, uma coisa é a sua experiência pessoal, outra coisa é o técnico. Se ele colocar aqui para ele falar, você falar de câncer de próstata, você pode ler e falar alguma coisa, mas não é. Agora eu também não consigo falar sobre o seu tema, por exemplo, né? E uma coisa que eu trago muito e que a gente bate muito é isso. Tem muita gente falando muita besteira, tem muita gente boa também, mas assim, a maioria dos colegas, pelo menos nossos aqui, estão calados. Era para todo mundo estar falando. Porque é de trabalho de formiga mesmo, da boa informação. Esse foi um dos intuitos nossos com o podcast. Foi o quê? Se a mensagem chegar para uma pessoa, já valeu. E é isso que importa. Isso que você falou, eu trago um lema para os alunos que ajuda muito, porque a gente baixar essa vaidade, porque a gente quer mudar o mundo, não sei o quê. Obviamente, todas as tiranias e ditaduras nasceram querendo mudar o mundo para melhor. Então eu tenho até cuidado com esse discurso, quero mudar o mundo. Isso. Mas a verdade é que, eu costumo falar, se uma palavra minha melhorar 1% da vida de uma pessoa, já valeu, pô. Uhum. O resto é vaidade, sacou? Então, se a gente tá aqui, quantos vão ver? Pô, eu quero volume. Eu estudo todo dia a ferramenta, melhoro meus vídeos, aperfeiçoo para ter um resultado cada vez melhor. Claro, óbvio. Então, há o objetivo em resultado, mas esse objetivo não pode perder a essência do propósito. O propósito é melhorar um pouquinho a vida de um ser humano e já valeu. Então, às vezes, a gente fica muito focando em números e esquece a essência. E os números da internet mentem muito. Por exemplo, um vídeo que, sei lá, bateu 5 visualizações. Você fala, pô, sei lá, não foi legal, podia ser melhor. Podia ser melhor, não foi legal, mas... Sim. 5 mil pessoas te viram. Não é Você já fez uma palestra para 5 mil pessoas? Eu nunca fiz palestra para 5 mil. Eu sou palestrante há 20 anos. Eu nunca fiz palestra para 5 mil pessoas. E a gente começa a gente perde a noção, cara. Perde a noção. 100 pessoas comentaram, por 100 pessoas pararam ali para comentar um negócio, sei lá, 22 que seja. Isso é incrível. A gente perde essa percepção, assim, do que é a pessoa parar ali. Porque, cara, quer que eu aumente ainda a criticidade do negócio? Você está competindo com, sei lá, Virgínia, com Sabrina Sato, com Cauã Raymond, com Obama, percebe? Com The Rock, você está competindo com o mundo, pô. É isso aí. É como se fosse um congresso onde tem a salinha de Obama, a salinha de The Rock, a salinha de Lula, de Flávio Bolsonaro, de, sei lá, Nicolas Ferreira, tem a sala de Érica Hilton, Neymar, Bruna Marquezine, e você ali no meio, Vini Júnior, e a sua salinha. Alguém entrou na sua sala, amor. Você devia falar, pô, que legal que entraram na minha sala competindo com essa galera, porque é isso a internet. É a maneira de enxergar. É uma chance de você atingir todo mundo, mas também você está competindo com essa galera, pô. É muita loucura a gente falar, poxa, então você tem que valorizar. Eu valorizo tanto aquilo. Eu falo, caramba, velho, quantas pessoas me seguindo, que loucura, sabe? No mundo. E vendo vídeos, né? Assim, assistindo e tal. Pessoas dedicando alguns minutos ali para estarem comigo. Isso tem um valor fantástico para mim. E de conteúdo, de fato, né? Porque uma coisa é você rolar o feed para dar risada, para ver palhaçada, para ver pegadinha. Não é sobre isso, entende? Então, assim, e você ainda vai numa... Quando a gente vai olhar o seu perfil, você vai em uma área dentro da rede social, que é o seguinte, o que se ouve? Os vídeos têm que ser curtos, porque as pessoas não têm paciência, né? Não bote nada de muita coisa para poder ler, porque as pessoas não leem. Aí pega um vídeo seu de, sei lá, 2 minutos, 3 minutos, e o cara fica ali preso no conteúdo do início até o fim, sabe? Então, vai numa contramão também. Né? É aquela coisa, a gente ouviu muito da época que começou no Instagram, vai fazer dancinha? Porque é a dancinha que engaja, é a dancinha que viraliza, e o objetivo não é esse, o objetivo é levar informação. Claro, existe um objetivo comercial por trás? Existe, porque se eu me exponho, eu me posiciono, as pessoas me veem mais daquela forma, vai vir paciente para mim, isso é fato, mas o benefício que a minha informação leva é muito maior do que o número de
pacientes que vão chegar, por exemplo, Sim, para mim. com Isso certeza. aí é o que vale. Ponto, Com entende? certeza. E é o que você traz na sua rede social. Com certeza, porque tem esses mitos, né? De, seu vídeo precisa ser rápido, no máximo 30 Isso, segundos. Pois é. 30 segundos eu tô fazendo a introdução ainda. Pois é. Veja bem, né? Por isso que eu falei presença. Eu, Yang, que eu sou, quem eu sou professor, eu sou um cara que gosta de estudar o tema, mergulhar ali, entender profundamente aquilo. Para onde eu vou? Eu quero me posicionar no futuro como um cara que passa autoridade pelo que conhece. Olha. Presença, tá? Onde eu estou? Eu estou na rede social. Como eu estou na rede social, o limite é 3 minutos, que para mim já é super limitador. Perfeito. Então eu vou fazer em 3, no Reels. Eu posso fazer um vídeo maior, mas não entra na aba Reels. E aí, estrategicamente, é melhor eu fazer. E o que é que eu quero ali? Eu quero ter o máximo de visualização. Por isso eu vou fazer 3 minutos para entrar na aba Reels, mas eu não vou fazer 30 segundos. Porque não dá para... Então, é isso que eu falo de presença. A máscara é, precisa fazer 30 segundos, nem sei muito fazer, não tem muito a ver comigo, mas tenho que fazer, faço. Isso não é... Isso é a máscara. Perfeito. A presença é quem eu sou, como eu sendo essa pessoa me adapto a esse contexto. Mas eu esquecer quem eu sou para tentar me adaptar no contexto é máscara. Então a gente tem que fugir desse caminho fácil da máscara, mas que não gera o resultado profundo e duradouro em nenhuma área da nossa vida. Se você usa máscara com esposa, com filho, com funcionário, com um amigo, a tendência é essa, a gente fica usando uma máscarazinha mais fácil. Eu até falando muito de cultura das máscaras, aí um dia Deus é maravilhoso comigo. Olha que coisa massa. Eu encontrei uma mãe de um amigo da infância. Aí ela me encontrou e ela falou, porque eu estou estudando cultura clássica, alguma coisa assim. Ela falou, estou estudando cultura clássica. E eu, que legal. E ela sabe que eu estudei filosofia. Sim. Aí ela virou assim, e oratória, a aula de oratória e tal, não sei o quê. Ela falou assim, e oratória está no Trivium, né, Yang? Trivium é uma metodologia de ensino grega antiga, que tinha um Trivium e Quadrivium, que são as 7 matérias principais da Grécia Antiga. E eu não lembrava se a oratória estava. Acreditava até que não estava, mas ela me deu uma máscara de você entende. Você entende. O que é que Yang fez? Colocou a máscara. Eu balancei a cabeça. Está lá. E não tava. Era só... Não, independente de estar. Eu não sabia se estava. Você dizer, olha... Era só falar, não lembro, ou não sei, ou... Era... Mas quando alguém te entrega uma máscara, é difícil você recusar, sabe? Então eu trouxe até no story, essa história eu trouxe nos stories para falar assim, cara, isso acontece. Eu tô falando disso todo dia, eu tô pensando nisso mais do que qualquer outra pessoa. E mesmo assim, quando a pessoa trouxe a máscara, Yang... Colocando a máscara de sábio. Olha como eu sou sábio. Olha como eu sou sábio. Eu sei, viu? Você acha que eu sou sábio? Eu sou, ó. Só precisei balançar a cabeça para mostrar que eu sou. Uma balançada meio sim, meio não. Internamente todo destruído, porque eu já não me sinto à vontade, sabe? E pense no cara que usava máscara, eu. Porque era tímido. O tímido vai usar máscara, porque vai usar para se esconder. Aí quando eu comecei a perder a timidez e não tinha muita autoestima ainda, eu usava para ser aceito. Aí eu usava a máscara do engraçado, era tipo, vou quebrar clima, não sei o quê. E às vezes não, o clima, eu falei até em sala de aula esses dias, às vezes o clima tem que estar lá. Você não tem que quebrar clima. Sim. E isso faz parte. Às vezes, sei lá, você dá uma bronca no seu filho. Você não vai fazer uma brincadeira depois. Não. É para ficar clima. Perfeito. Você passou um preço para o seu paciente. Sim. Por exemplo, tem gente que não sabe passar preço. Não. Sei lá, 20 mil reais. Sim, perfeito, velho, é isso aí. 20 mil, mas você pode parcelar, veja com o pessoal, se não sei o quê, se não consegue um descontinho, se ficar apertado. Não, irmão, 20 mil, pronto, calou a boca, deixa o clima lá. É isso. Não é mais com você. Seu papel era passar o preço, agora a pessoa vai dizer o que vai acontecer. Doutor, parcela, a gente consegue parcelar. Perfeito. Quantas vezes você precisa? Entendeu? É isso. A gente, não parcela, até 12, e aí fica baratinha a parcela. Peraí, rapaz, você colocou o preço. É só colocar, segurar. Ansiedade, essa máscara de ser aprovado, sabe? O desejo de ser aprovado. De não ter o não, tomara que ele não me recuse, tomara que não ache que eu quero roubar o dinheiro dele, tomara que não sei o quê, tomara. Peraí, é o que é. Eu falei, ele perguntou quanto é, eu falei o preço, acabou. É isso aí, é o que é. É isso aí. E o silêncio. Silêncio. É isso, velho. É isso. Isso não, fenomenal. E eu vou aproveitar também que você falou logo no início, né? E tipo, você sempre se identificou como professor, né? Gostou e é a minha paixão, é o que eu desejo fazer.
Quando é que surgiu, agora falando assim, até um pouco mais operacionalmente, quando é que surgiu a ideia do, pô, vou montar a Eloquence, vou montar ali os meus cursos, né? Esse modelo que a gente estava conversando aí do MBO, essa é a primeira pergunta, né? E tipo, vou tirar essa ideia do papel e, né, que cada dia mais dê certo. E outra coisa é, na abordagem, vamos dizer assim, durante ali, quando você está ensinando, vamos dizer assim, para os seus alunos, o foco é realmente na questão especificamente da oratória e de como falar, do tom de voz, né, do gesticular, ou envolve outras questões que a gente vem falando aqui também, abordando do posicionamento. Qual o seu nicho? Como se vestir? Qual a sua marca? Como se portar? É importante o cabelo, o relógio, né? Detalhes, assim, para que englobe essa comunicação como um todo. A construção, exatamente, dessa imagem e da mensagem que você quer passar. Sim. Porque, logicamente, você tem alunos de inúmeras profissões e nichos, vamos dizer assim, de trabalho. Isso é até uma alegria para mim, porque eu aprendo muito com vários tipos de pessoas diferentes, sim, várias áreas, e várias classes sociais. Fenomenal, também. fenomenal. Eu já tive lá empregada doméstica, porteiro, estoquista de mercado. Já tive desembargadora. Caramba, que legal. Médico, diretor de hospital, sabe? Então, já tive gente de várias áreas e várias posições diferentes. Já dei aula para o prefeito de Salvador, já dei aula para candidato a governador, para Ivete Sangalo. Então, sabe? É um universo tão amplo e gostoso, né? Porque eu adoro, como eu falei no início, eu adoro seres humanos. Então, quando eu interajo com gente diferente, eu aprendo muito e me regozijo demais. Mas voltando à primeira pergunta, como surgiu? Eu dava aula numa escola de filosofia, aula voluntária, e o diretor dessa escola falou, Yang, há um tempo atrás eu dava aula de oratória. Você não quer trazer para cá, para Salvador, não? Aí tinha um instituto, que é lá de Santa Catarina, eu fui aprender lá nesse instituto, depois eu fiz aulas em São Paulo e trouxe para cá essa metodologia deles. Isso foi em 2008. E até 2011 eu fiquei dando aula nesse esquema para eles. Só que era bem limitado, assim, sabe? Era só aquela aula de oratória mesmo, etc. Aí eu saí da escola de filosofia e resolvi também abrir minha escola de oratória. Que eu poderia, porque a galera fazia aula, queria mais, eu não tinha mais. Então daí nasceram outros cursos mais avançados, mentoria em oratória, que é o trabalho individual. Então eu vim construir essa base, depois falei, pô, eu vou ter que fazer uma empresa minha. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu já tinha aberto 3 outras empresas, nenhuma pela paixão, todas pela máscara do quero ganhar dinheiro. Eu acho que isso vai dar dinheiro. E quem entra por dinheiro, sai pelo dinheiro. O que te chama para entrar, te chama para sair. Quem entra por aprovação, sai por aprovação. Quem entra na internet para ter sucesso, sai pelo fracasso. Quem entra numa relação para ser amado, sai quando para de ser amado. Entendeu? Então, o que te chama para entrar, te chama para sair. Quando eu entrei pelo dinheiro nessas empresas, quando as 2 primeiras pararam de dar, o que aconteceu? Eu perdi mais dinheiro do que entrei para ganhar dinheiro. 2 áreas nada a ver comigo. Achei que era oportunidade, me associei a pessoas. A terceira até deu certo, mas a terceira já estava com a Eloquence. Então fez muita diferença eu estar dividido já. E no momento que a bola ficou mais dividida, eu falei, vou para a Eloquence, que aqui eu amo. Ainda não paga minhas contas, mas eu amo. Perfeito. E aí hoje realizei muitos sonhos, né, por conta da Eloquence, profissionais, pessoais e financeiros. Eu não sou multimilionário, mas graças a Deus assim, não me falta nada com um trabalho que eu amo. Então eu acho que isso é ser milionário. Não tenha dúvida. É amar o que faz e pagar as contas. Ponto. Perfeito. Entendeu? Aí as contas de um vai ser iate, vai ser não sei o quê, não é minha conta, mas não me falta nada, assim, não me falta nada para ser feliz, financeiramente falando, sabe? Posso ter mais coisas, quero ter mais coisas, mas isso me deixa muito feliz. Não precisar vender a minha hora em prol de eu entrego a minha hora, que eu faria isso aqui, a sala de aula e tal, faria horas, o dia todo, gravar vídeo mesmo, que virou minha nova profissão. Todo dia eu gravo um vídeo praticamente, né? Nessa jornada desde janeiro, que eu comecei 31 de dezembro do ano passado, então eu me propus a gravar pelo menos 25 vídeos no mês. E tenho feito isso. E virou um trabalho, porque meu vídeo é um vídeo de 3 minutos, é um vídeo que eu estudo e tal. E esses 3 minutos para saírem, gente, pasmem, é coisa de 2 horas e meia a 3 horas por dia. Né? Não é todo mundo, tá? É o meu estilo. Porque você, eu não tenho 3 horas, então nunca vou entrar na internet. Entre, tem vários estilos. O meu modo de fazer, o estilo de vídeo que eu faço, tudo isso
demora esse tempo. Por quê? Porque geralmente eu estou pegando temas do momento, aí eu tenho que estudar o tema, às vezes eu não entendo nada do tema, analisar, saber as implicações, montar um roteiro, escrever o roteiro e tal, parar para gravar. Aí eu mando para o editor, eu nem edito, eu mando para o editor, ele manda, aí ajusta um ponto ou outro e subo para a plataforma. Então tem um processo que eu faço, que no meu caso, tem gente que bota o celular e fala do seu tema. Eu quero falar hoje sobre, sei lá, câncer de próstata. Botou aqui, pam, pam, pam. É um estilo também. Tá? Então, para não assustar também, que às vezes eu não tenho 2 horas para fazer todo dia, não vou fazer. Claro. Mas voltando, então, é um tema, é uma coisa que eu comecei e também estou apaixonado. Se falar, pô, Ian, precisa gravar 4 vídeos no dia. Poxa, bicho, se tiver tema, eu faço. Eu gosto, sabe? Gosto da aula. Então, você gostar do que faz e ter resultado no que gosta, isso é privilégio demais. Eu me sinto extremamente privilegiado. Parece que Deus assim, me abençoou muito só com isso, sabe? Então, primeira resposta é essa. Aí você perguntou, e no curso é mais técnico, mais só oratória, ou tem outros elementos de comunicação, como o que se vestir, como se portar? No curso de oratória, sim, é um tripé que a gente trabalha. A gente trabalha a física da oratória, que é postura, gestual, olhar, sorriso, entonação, ritmo de fala, etc. A gente trabalha texto da oratória, que é a estruturação da mensagem, início, meio e fim. E a gente trabalha a psicologia da oratória, como lidar com medo, ansiedade e falta de concentração. Isso é no curso de oratória. Já no MBO, a gente tem várias outras matérias, aí vai entrar nessas características, o que vestir, como se portar, como contar histórias, como persuadir, como negociar. Aí tem várias matérias, como se expressar melhor através de técnicas teatrais, de técnicas de improviso. Então, ele é bem completo mesmo para abranger todas as necessidades praticamente da comunicação que a gente vai ter. Quanto tempo de... O curso imersivo, o curso de oratória são 17 horas, geralmente uma imersão de 4 noites ou no final de semana, sexta, sábado e domingo. E o MBO são 10 meses, um encontro mensal. Maravilha. Com a plataforma online, com algumas aulas gravadas e um encontro mensal de 12 horas de um final de semana. Tá, presencial. Presencial. Eu acredito que a oratória online é um complemento. Ninguém vai ser um excelente orador só aprendendo online. E olha que eu tenho curso online. Sim. Eu acredito que o presencial é muito importante para a oratória. Você precisa ver a pessoa fazendo, precisa direcionar a pessoa, precisa enxergar ali o que a pessoa está fazendo. Então, até porque não é só... né? Se for um online, ao vivo, que você, como eu falei, já tive cliente de fora e tal, e tá tudo certo. Tive cliente de Angola, do Uruguai, de outros estados, etc. Inclusive, essa do Uruguai é muito interessante, porque eu não falo espanhol, mas eu entendo espanhol. Ela não fala português, mas entende português. Ela falava espanhol, eu falava em português, e a aula... E a aula foi. Porque entre falar portunhol e falar o português, eu preferia o português. Mas entender meu entendimento espanhol é ótimo. Meu listening é... Pronto, aí eu entendia perfeitamente. Ela aí, às vezes ela se empolgava, acelerava. Não, acelerado não. Slowly, devagar. Um espanhol acelerado não dá Despacito. Não dá, não. Você trouxe aí que começou mais presente na rede social de 31 de dezembro para cá, né? Se você pudesse citar uma coisa positiva e uma coisa negativa nessa sua jornada de 2026 na rede social, o que é que você citaria? Eu acho que o positivo é estar conseguindo algo que eu queria há muito tempo. Eu tinha essa visão de que, cara, poxa, eu tenho 20 anos de jornada praticamente. Tem gente que começou 1 ano atrás e tá X vezes maior que eu, ou 2 anos ou 3 anos, não importa, mas que não tem a minha trajetória. Não é que eu seja melhor que ninguém, mas eu tenho mais experiência que muita gente. E experiência na minha área é pessoas diferentes, é desafios diferentes, como na área de qualquer pessoa, né? Perfeito. Quanto mais experiência você tem, mais você pode ter aprendido com aquilo. E aí eu olhava e falava, cara, isso não é interessante. Então, ver que realmente se eu me dedicar, me esforçar, Deus abençoar, tudo mais, o processo me traz um resultado. Isso tem sido muito bom para mim. Muito bom. E o ruim, que não é ruim, que faz parte da vida, são as abdicações. Então, como eu falei, como eu invisto um tempo de 1h30 a 3 horas todo dia para isso, eu vou ter que abdicar de outras coisas. Então, eu tive que sair de algumas atividades na empresa, ou fazer menos. Então, eu estou atendendo menos individualmente, menos mentorias.
Alguns cursos corporativos eu não tenho ido, sabe? Mas faz parte. Eu já sabia que ia ser essa troca, foi uma decisão minha e está valendo muito a pena, não financeiramente ainda, mas do ponto de vista de entregar minha mensagem para mais pessoas e ajudar, né? Ajudar a transformar também outras vidas, tá em sabe? construção. Maravilha, velho. Maravilha. Isso aí, rapaz. A hora voa, viu? Se deixar aqui, são 8 horas de podcast. Uma imersão de 17 horas. 17 horas entendeu? De podcast. Maravilhoso, velho. Maravilhoso. A gente aqui no HCast, né? A gente brinca e diz que nós colocamos o convidado numa saia justa, né? Porque o homem com H minúsculo, ele usa saia aqui, né? E aí, normalmente, a gente tem aqui 2 saias justas, né? A primeira é simples, mais ou menos, né? Mas assim, a gente tem um cuidado e uma responsabilidade. Na verdade, eu acho que todo mundo que quer transmitir alguma informação tem uma responsabilidade muito grande com essa informação, né? Então, trazer alguém aqui para poder divulgar a mensagem tem que ser bastante criterioso, porque envolve tanto a imagem de quem está, quanto a nossa imagem também. E uma coisa é você levar, de fato, a informação correta, a informação verdadeira, outra coisa é você levar uma informação fantasiosa. Então, a gente é muito criterioso com relação a isso, né? E acertamos e tivemos a felicidade de ter você aqui. Mas quem que você acredita que vem à sua mente que seria uma pessoa para estar sentada onde você está sentado hoje, e que poderia contribuir com o HCast, poderia contribuir com essa boa informação para esse nosso público? Cara, tem que ser homem ou pode ser mulher também? Pô, Quem você quiser. Já tivemos mulheres aqui, mulher. Que massa, olha, tem muitas pessoas queridas e competentes do quadro da nossa pós-graduação, sabe? Sim. Muitas pessoas, baianos fantásticos, maravilhosos, que realmente causam grande transformação. E eu tenho uma lista de pessoas. É para falar, as pessoas? Pode falar ou para passar para vocês? Sem dúvida. Então, pô, eu tenho... Fique à vontade. Dois Brunos. Bruno Freitas e Bruno Pitanga. Sim. Bruno Freitas trabalha com terapia, hipnólogo, trabalha com PNL e tem ajudado muitas pessoas. E é professor de oratória também, então ele entende de comunicação interpessoal, relacionamento. Bruno Pitanga é mestre em neurociências, é PhD, sei lá, é doutor em neurociências, entende bastante da mente humana, como a mente funciona, um cara maravilhoso. Tem Diego Widberger, que também entende sobre a mente, hipnoterapeuta, muito conhecido, já foi até um encontro com Fátima Bernardes, um cara top, assim, da Bahia. Tem... Aí só estou falando da galera da mente, né? Eu vou falar mais um da mente aqui, viu? Que é Diogo Dantas, que ele é teólogo e psicólogo, e ele tem uma abordagem maravilhosa, assim, sobre o ser humano, é fantástico ele. E aí eu tenho, sei lá, das mulheres lá que eu chamaria, assim, para cá, uma Daiane Cavalheiro, que fala de comunicação através da roupa, da comunicação visual. Ela é também professora de oratória, tem uma oratória fantástica, encanta os alunos, entende muito sobre... Ela, inclusive, que me ajuda, tá? Mudou meu óculos, mudou meu relógio, mudou meu blazer, mudou tudo. E assim, muito na identidade, né, de quem eu sou. Eu me vejo hoje, quando eu visto a roupa, eu me vejo. Sim. Antes eu olhava e não estava muito de acordo. Então, é um nome interessante. Acho que tá bom, né? Tá bom, já pediu. Aí na próxima vez que você vier em outro episódio, aí a gente já pega captura mais convidados. Mas o objetivo é esse mesmo, é a gente ampliar o nosso leque de pessoas aí para poder contribuir, né? E eu costumo dizer, né? Os pacientes perguntam muito isso, né? Trazendo um pouquinho para a nossa área. Doutor, me indique um especialista tal. E uma coisa que eu digo a todos os pacientes: é muito mais fácil você matar no peito e resolver do que você indicar alguém. Esse é o meu conceito. Por quê? Normalmente, o paciente ele leva a expectativa da relação que ele tem com você para o outro profissional. Às vezes, aquele profissional, tecnicamente, é muito bom, mas de relação médico-paciente não é. Então, a responsabilidade da indicação é muito grande. Sim. E a partir do momento que a gente senta e a gente diz fulano, você... tenha certeza que essas pessoas vão vir aqui e vão contribuir de maneira positiva. Aqui, porque senão você... É assim, ó. Pronto. Porque assim, senão você não falaria. Por isso a nossa importância aqui da indicação, sabe? Porque o cara não vai
indicar que, de fato, ele não confiaria, entendeu? Então, por isso que pra gente é tão enriquecedor mesmo. Nossa, muito bom. Fenomenal. E assim, Yang, primeiro, acho que agradecer também aí, né, a sua participação. É sempre, eu sempre falo com o Gessé, o convidado quando vem aqui, além de acrescentar muito conteúdo de qualidade para a nossa audiência, para a gente Sim. sai daqui com a mente realmente transformada Sim, todas as nossa, vezes, que e bom. são muitas informações novas. E é bem legal, essa é uma das intenções também. Comunicação é tudo, né? Comunicação é tudo. Tudo que a mensagem que a gente passa e o outro lado que entende é o que leva o mundo para frente, né? E os conflitos também são falta de comunicação em 99% das vezes. E a segunda saia justa que a gente sempre pede aqui para o nosso convidado é o seguinte: para você resumir uma frase ou com uma palavra, né, de forma bem precisa, concisa e clara, a sua mensagem do Yang Mendes para a nossa audiência aí sobre o nosso assunto de hoje. Pô, maravilha. A minha mensagem vai extrapolar um pouco o resumo, porque eu vou tocar num tema que eu não toquei tanto aqui, mas que tem muito a ver com tudo que eu fui falando. Perfeito. Porque a gente falou de necessidade de aprovação, de que isso mexe com a gente quer ser aprovado. E a mensagem que eu quero deixar para você que está aí é que quem criou tudo te ama. Você já é aprovado. Você já está aceito. Só seja você, do jeito que você é, e expresse o que você tem de lindo dentro de você para o mundo, e tudo deu certo já. Velho, como é que continua o podcast? Acaba aí. Acabou, velho. Velho, você vê, quando a gente fala com o coração é diferente, né, velho? A mensagem é outra. É outra. Muito obrigado. Valeu. Obrigado por ter vindo. Obrigado por contribuir. Antes de mais nada, não pode. Como é que a gente lhe encontra o homem? encontra? Como é que ele Exato, encontra na Pronto. rede social, na Eloquência? Fique à Seus vontade aí. contatos. Beleza. Seus contatos. Instagram é @Yang Mendes, Y-A-N-G, Yang chinês, né? Ok. Yang Mendes. E @Eloquência Oratória, que é a nossa escola. Então, a escola mais para atividades presenciais em Salvador, em outros estados também mais presenciais. E a mim, coisas online ou assistir meus vídeos. Só uma dúvida, em quais estados? Você tem Cara- isso de cabeça? O Brasil todo? Hã? Você tem isso de cabeça? O Brasil todo, vocês já estão? Ou você só tem uma física Não, aqui a no física Salvador? aqui, mas a gente atende, já fiz curso em São Paulo, Entendi que você tinha BH, outras Alagoas unidades não, físicas unidades em não, outros estados. unidades Perfeito. só feito. Maravilha. Fenomenal. Encontrem um homem, né? Sigam, compartilhem, consumam o conteúdo dele, eu consumo e aprovo. Muito obrigado. Valeu, Não tenho gente. dúvida aí que esse episódio aí vai ser aprovado por todos e vai rodar e levar boa informação. Sempre transformador, né? Valeu. E sinta-se à vontade para voltar aqui. Obrigado, outras agradeço vezes, o convite. né? Porque eu tenho certeza que é muito pouco tempo para a gente poder transbordar aí. Aham. É o que a gente faz de coração mesmo. Beleza? E a mensagem de sempre, pessoal, sigam o HCast, curtam, compartilhem e passem essa mensagem aqui do Yang para quem precisar, para quem possa ajudar, que é a intenção. Isso né? aí. Valeu. Maravilha. Valeu, gente. Obrigado.